Olha, o torcedor do Fluminense não esperava ficar tão feliz com empates nesse sábado, ainda mais depois de ter empatado na sexta-feira. Mas os resultados são bons, são agradáveis e o torcedor do Fluminense pode sim comemorar ao final deste sábado. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista do Tricolor, deixa o like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal. Esse aqui é o resumão da rodada, é o vídeo onde eu falo do Fluminense enquanto estou falando de resultados de outros clubes. Essa é a definição perfeita que eu tenho encontrado pro resumão da rodada. É a minha forma de falar do Fluminense enquanto estou falando de outros clubes. Deixa o like, se inscreve aqui no canal. Eu começo falando, para falar do Fluminense, eu vou falar nem de um torneio que o Fluminense jogou, tá? Vou falar de Copa Sul-Americana. Às 5 da tarde rolou a bola lá no Paraguai, no estádio do Cerro Porteño. Muito bonito, por sinal, porém mal organizado, mas muito bonito. Pra Racing e Cruzeiro, 3-1 pro Racing, abriu 2-0, Caio Jorge diminuiu e o Racing fez. Pô, viado, eu tô achando que o Fernando Diniz vai arrumar um caminho pra ele ir embora. O Cruzeiro tá jogando uma, tá ganhando de ninguém. Ele tinha chance ali de ser campeão da Sula, não foi campeão da Sula também. Tô achando que ele vai ralar, viado. E isso que eu ia falar, eu tô achando que ele vai aparecer em São Januário, viado. Quem não tá ligado, o Pedrinho é fãzaço do Diniz, mano. Fechou a conta no final, 3-1 e um ótimo resultado pro Fluminense. Por quê, Gabriel? Só pelo ranço do Diniz? Não. Tem isso também. E no caso do Diniz, só pra deixar um ponto, eu sei que ia ter muito oportunista, e de certa forma eu tô sendo um pouco oportunista aqui também, falando se o Fernando Diniz tivesse sido campeão contra o Racing, aí, ó, não mandou embora o treinador, que então, e a cada derrota do Mano Menezes aparece a galera falando, aí, você não queria que o Fernando Diniz fosse embora? Como se as duas coisas estivessem exatamente conectadas. E não estão. Eu, inclusive, não era a favor de trazer o Mano Menezes logo assim que foi demitido, mas era a favor da demissão do Diniz. A galera esquece que o Fernando Diniz é demitido com a terceira pior campanha da história do Brasileirão. Com a pior campanha do Fluminense na história do Brasileirão. E isso já tendo sido disputado 1/3 de campeonato brasileiro. Então, a gente está... Pô, mas sei lá, mano, eu não vou me fazer de maluco, não. Vocês sabem que eu sou suspeito, que eu sempre fui fã do Diniz, mas vou ser 300% honesto com vocês aqui. É muito estranho o que aconteceu, velho. Não lembro de um caso assim, tipo... Mano, o Fluminense foi campeão da Libertadores. Ah, o Ener Valencia, tal... Beleza, mas uma coisa que eu falava aqui, quando o Fluminense foi campeão, rapaziada vai lembrar, eu já alertava sobre o elenco do Fluminense. E isso me fazia ser mais fã do Diniz ainda. Que eu falava, cara, com todo respeito, sem querer diminuir, Diogo Barbosa é um jogador comum. O Samuel Xavier, que jogou pra Libertadores, é um jogador comum. O Lima é um jogador comum. O Martinelli é um jogador comum. O Guga é um jogador comum. O Felipe Melo já foi pica. Hoje, um jogador comum, para não falar que tá abaixo. Então, tipo assim, a sensação que eu tinha ano passado, e eu falava aqui em todas as lives, é que o Fernando Diniz extraía 300% do que o jogador do Fluminense tinha. Você viu o Samuel Xavier jogar pra cá? E a minha sensação o tempo todo não era tipo assim, pô, o Samuel Xavier joga pra cá. É tipo assim, mano, o Fernando Diniz sabe extrair o melhor do Samuel Xavier. O Thiago Santos estava fazendo partidas excelentes como zagueiro. Então, sei lá, cara. Eu fico meio sem ter como defender, porque, mano, os números falam por si só e o ano do Fernando Diniz no Fluminense é tenebroso. Terceira pior campanha da história. Mas, ao mesmo tempo, eu fico me perguntando se a culpa é só dele, tá ligado? Porra, o cara desaprendeu o futebol em 2 meses? Não faz sentido pra mim, entendeu? 3 meses. Falando, literalmente, de uma campanha que iria nos jogar na segunda divisão. Se o Fernando Diniz não tivesse... Eu acho que muita coisa tá errada. O John Kennedy jogava pra ano passado. Esse ano, pô, já demonstrou que não quer nada com porra nenhuma. Foi afastado algumas vezes e se apresentou acima do peso algumas vezes. O Marcelo, que, pô, querendo ou não, ainda que tivesse sido mal defensivamente, estava ajudando o Fluminense muito ofensivamente, tanto que ele faz golaço na final do Carioca, dá as suas assistências ali no Campeonato Brasileiro, na Libertadores. Esse ano, porra, ele mostra que também tá nem aí pra porra nenhuma. O Germancano, que tava fazendo 400 gols por jogo ano passado, pô, entra numa fase bem abaixo, sofre uma lesão. O Fluminense perde o André durante a temporada, sei lá. Se demitido, a gente provavelmente já estaria montando o elenco da Série B do ano que vem. Valeu, Leonardo! E a prova disso
é que os erros que ele vinha cometendo no Fluminense, ele está cometendo no Cruzeiro. Para ver coletiva, para ver reclamações de torcedores, análises de analistas que seguem o Cruzeiro, você vai ver que é o mesmo problema do Fluminense. Murro em ponta de faca, não se adaptar e não conseguir sair de situações adversas. E por isso que desde que assumiu o Cruzeiro, lá atrás, no dia 26 de setembro, ele tem 2 vitórias. Ganhou do Lanús na Sul-Americana, que foi o que botou eles na final, já assumiu o time no jogo de volta da semi, e ganhou contra o Criciúma dentro do Mineirão, sofrendo no final. Despencou no Brasileirão, e é desse assunto, inclusive, que a gente fala. E perdeu a Sul-Americana. E é do Cruzeiro no Brasileirão que a gente fala. Por quê? Porque quando a gente olha a tabela, nos interessa que o Cruzeiro não tivesse vaga garantida na Libertadores. Porque o Cruzeiro é um time que, apesar de estar em frangalhos, né, agora com a perda do título, eles queriam muito, estavam muito desesperados ali pelo título da Sul-Americana, ele vai ter que jogar bola, vai ter que conseguir resultado na próxima rodada contra o Grêmio lá em Porto Alegre, na rodada seguinte, na rodada de número 36, contra o Red Bull Bragantino no Mineirão e na rodada de número 38 contra o Faz sentido essa análise dele aqui, é excelente pro Fluminense que o... Agora, você pode olhar por 2 pontos de vista também, né? Você pode olhar pelo ponto de vista que ele vai precisar jogar a vida, mas você pode olhar pelo ponto de vista que o psicológico foi, né? E aí tem que ver o que vai pesar mais. O fato deles precisarem do resultado ou o fato deles, terem perdido completamente o psicológico. A sequência negativa tremenda, uma piora significativa no futebol jogado, a perda do título da Sul-Americana, a queda na tabela brasileira, entendeu? Tudo também no Mineirão, ele vai ter que ganhar pelo menos 2 desses jogos para poder estar na Libertadores do ano que vem. Como eu falei, o time dá uma baixada de ombros, vai acabar sobrando nessa briga aí contra o Bahia. Mas é muito melhor pegar um Cruzeiro, que pode até estar em frangalhos, mas vai ter que ser motivado para ganhar esses jogos, vai precisar do que se já tivesse classificado para a Libertadores e pudesse dar de ombros pro Brasileirão. Então a derrota do Cruzeiro na Sul-Americana, independente de Fernando Diniz, se é dinizista ou não é, foi boa pro Fluminense, porque vai forçar que 3 adversários nossos enfrentem um time que não estará de férias. Vindo pro Brasileirão agora, falei sobre empate. A reta final tirou 10% tirou 20% do sabor desse sábado, né? A verdade é essa. Porque os 3 times que estavam vencendo fora de casa por 1-0 até as 9h20 da noite, era o sábado perfeito pro Fluminense. Eu discordo do Gabriel Amaral. Tipo assim, eu entendo que ele tá preocupado com o Botafogo não ser campeão, porque ele já falou várias vezes que tá secando o Botafogo e isso faz parte da rivalidade. Mas eu não sei até onde é interessante pro Fluminense, que eu acho que antes da preocupação com o Botafogo, a preocupação é com o próprio time dele, né? Eu não sei até onde é interessante pro Fluminense o Palmeiras ficar vivão pra última rodada, que enfrenta o Fluminense dentro do Allianz, o Botafogo deixar o Vitória pontuar. Eu não sei até onde é interessante, tá ligado? Eu sinto que ele tava feliz porque o Palmeiras tava ganhando e o Vitória tava ganhando, e ele deixou claro isso. Só que pra mim o melhor resultado pro Fluminense nesse jogo aqui era o Botafogo vencer o Vitória, que o Vitória tem jogos dificílimos e continuava lá embaixo. E cara, essa situação do Palmeiras, o quanto antes o Palmeiras estiver fora de qualquer briga, é melhor pro Fluminense. Porque se o Palmeiras chegar precisando vencer o Fluminense dentro do Allianz na última rodada pra ser campeão, ele vai jogar a vida, entendeu? Isso porque, vamos lá, começando pelo... Tem chance do Palmeiras ganhar o Brasileiro sem precisar do resultado da última rodada? Pô, mas aí eu acho que é muita pretensão, viado. Você querer acreditar que o Palmeiras vai ser campeão antecipado ainda. Sei lá, acho que é muita pretensão, viado. Pelo Palmeiras, que é o que menos tem a... Não, vamos começar pelo Juventude e Cuiabá. Cuiabá fez 1-0. O time do Juventude é extremamente ansioso. Um time que não tá conseguindo criar. Vitória já escapou e o Flu não conta com 1 ponto sequer no Allianz. Não, uma coisa é ele não contar. Outra coisa é ele abdicar de... Tá ligado? Ele querer ter uma chance menor. Porque, viado, se você não for contar com essa rodada, o Fluminense tem 3 jogos só. E dos 3 jogos precisa fazer pelo menos 5 pontos. Que é mais da metade. Então ele precisa ganhar 2 e pode perder 1 só. Você tendo um jogo contra o Palmeiras, ainda que você perca, é mais um jogo que você pode não exibir o seu melhor futebol, que tu não pode performar. Nesse cenário que você tá falando, o Fluminense não tem margem nenhuma pra erro. Nenhuma. Um time muito suscetível a qualquer problema de pressão. Tomou 1-0, tá?
tomou 1-0 num gol do Matheus Alexandre no segundo tempo, mas no primeiro tempo já era um jogo onde o Cuiabá, que é um time que tá rebaixado já, o Cuiabá não foi matematicamente rebaixado, acho que foi esse empate, mas tende a ser já dentro dessa rodada. E ainda assim abriu o placar. Tinha chances no primeiro tempo e abriu o placar com o Matheus Alexandre. Eu já não tava vendo mais o jogo do Cuiabá, que já tinha organizando as coisas aqui pra começar a gravar. Tô vendo aqui agora o gol. Que golaço do Nenê, hein? Cacete. Vou mostrar aqui assim pra vocês. Acho que vai dar pra ver, né? Pra quem não viu. De primeira. E o Nenê empatou pro Juventude aos 50 do segundo tempo. O empate, obviamente, no último minuto e tal, foi ruim, né, o fato de sair o empate pra gente. O Juventude, inclusive, vai a 39, volta a ultrapassar a gente nessa rodada. Foi algo ruim. Porém, não tem como a gente negar que, ainda mais quando... E aí é o que a gente conversou também, né? Tipo assim, cara, ainda que eu acho que o Corinthians não vai cair, que eu falava desde sempre quando o Corinthians estava na merda, que o Fluminense não vai cair, que eu falava desde sempre quando o Fluminense estava na merda, o Corinthians já se safou. E o Fluminense tá deixando a emoção. Vamos na emoção, vamos na emoção, vamos na emoção. Pô, falta 10 jogos ainda, falta 9, falta 8, falta 7, falta 6, 5, agora falta 4. Mas você vê aí, pela postura de alguns, não quer nem contar com o último jogo, então pra essas pessoas tá faltando 3. O Juventude, inclusive, vai a 39, volta a ultrapassar a gente nessa rodada. Foi algo ruim. Porém, não tem como a gente negar que, ainda mais quando eu abro aqui a minha planejada na tela, não tem como eu negar que esse era o jogo que o Juventude tinha que ganhar. Ele era obrigado a ganhar esse jogo. Era mesmo. E aí ele só empatou. E aí o fato dele só empatar deixa esse empate, apesar de terem conseguido o resultado no finalzinho, com uma cara ruim pro Juventude, porque esse resultado não foi bom. No cenário geral, esse resultado não foi bom pro Juventude. Ele empatou contra um time que já estava praticamente, ou já está rebaixado. No jogo mais difícil ele conseguiu um ponto, eu valorizei isso na rodada passada, falei, olha, o Juventude conseguiu um ponto aqui que eu não esperava muito não. Por outro lado, no jogo mais fácil ele também só conseguiu um ponto. O saldo pro Juventude, que em Grêmio e Cuiabá era pra ter sido de 3 pontos, perder pro Grêmio e ganhar o Cuiabá, virou 2, sumiu um ponto. Por isso eu coloco o Juventude hoje com as mesmas chances de rebaixamento do Criciúma, talvez um pouquinho menos, né? Mas parcialmente com a mesma, porque me assusta o futebol do Juventude, tá? O empate, no final das contas, sim, foi bom pra gente. Eles vão enfrentar o Atlético Mineiro fora de casa. Acho que esse jogo tende a ficar um pouco... Se eu fosse analisar o Atlético Mineiro, eu diria que, ó, lembrando só a regra, é o quadradinho, mais chance o time tem de ganhar o jogo. Então, o Juventude tinha muita chance de ganhar o Cuiabá e tinha pouca chance de ganhar o Grêmio. O Atlético Mineiro tem uma chance considerável de perder o próximo jogo. O problema é que o Juventude não tem uma chance considerável de ganhar o próximo jogo. Então, por isso, encaro o Atlético Mineiro como um jogo difícil, o São Paulo como um jogo quase impossível e o Cruzeiro na última rodada depende. Tá como um jogo médio para difícil. Mas, enfim, o Cruzeiro pode nem ter chance mais de Libertadores ou já tá classificado. Então, é melhor aguardar. Juventude, esse empate foi bom. Além de tudo, porque qualquer time que perca pontos para Cuiabá ou para Atlético Goianiense tá sendo ótimo pra gente. Aí a gente vem, eu falei aqui de torcedor tricolor e tal, pra Botafogo e Vitória e Palmeiras e Atlético Goianiense. Palmeiras ganhou de novo, Rafael Veiga. Rafael Veiga não estava na... Eu já montei a minha seleção do campeonato, tô fazendo só alguns ajustes agora no final, algumas posições que eu tô em dúvida. Rafael Veiga vai entrar na minha seleção do campeonato. O que o maluco tá fazendo nessa reta final de campeonato brasileiro, ele tá talvez... Ele e o Gustavo Gomes são a representação do que é a mente fria ali total, o psicológico desse time do Palmeiras, do Abel Ferreira, dentro de campo. O Rafael Veiga, assim, tá um absurdo desde o jogo contra o Criciúma, em número de gols mesmo, você pegar números. Ele fez em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dos últimos 10 jogos, ele fez 3, 5, 6, 7, 8, 9 gols, pô. E ele é meia. Que isso? Então, assim, 9 gols? Tá sendo decisivo num nível bizarro. Veiga 1-0 gol não, dele mano. contra o Atlético Goianiense. E aí vem um resultado ótimo pra mim. A vitória do Vitória dentro do Engenhão tava sendo show pra gente. Maravilhoso. 1-0, gol do Alejandro no início do jogo, Botafogo sem conseguir criar e tal, na merda, ficando atrás do Palmeiras.
Tava sendo maravilhoso. Gabriel, mas o Vitória não tava brigando contra o Z4 com a gente? Meu amigo, tava. O Vitória, quando chegou agora com esse empate, chegou a 42, e se vencesse, chegaria a 44. Ele vai ter o Flamengo na última rodada, que se o Vitória estiver brigando com a gente na última rodada, o Flamengo já não tendo nada pra fazer mais nesse campeonato, o Vitória ia conseguir 3 pontos. Então já nem botava o Vitória mais na conta. Porque mesmo que ele perdesse hoje, na última rodada, se a gente depender Tá falando com eventual entrega do Flamengo, né? de disputar com o Vitória, o Flamengo ia fazer o que qualquer rival faria: entregar o jogo pro Vitória não ser rebaixado e o Fluminense ser. Então já nem contava mais com o Vitória nessa brincadeira, né? Tá com 42 pontos, ainda tem uma micro chance de cair, tá? Até porque pode ser que na última rodada ele não esteja disputando com o Fluminense, aí o Flamengo joga mais sério. Mas tem jogado um bom futebol, tem sido um time forte, tem tido uma trinca de meio de campo. O William Oliveira tem jogado muito, Mateuzinho tem jogado muito, os laterais, o Alejandro tá encaixando, o Alejandro tá fazendo gols. O Wagner Leonardo, que acabou fazendo gol contra... Falei, né? O Alejandro me seguiu no Instagram ontem. É uma mensagem só. Só que eu preciso do aval da torcida do Vasco, pra depois não reclamarem comigo de que, falamos pra não trazer. Eu preciso do aval. Ainda segui o Mateuzinho pra ver se o Mateuzinho também dava uma atenção ali. Mano, depender do Marcelo Santana pra contratar jogador pro Vasco lá, filho, eu vou ter que contratar eu por eu mesmo, entendeu? Raulzinho também tem tido boas atuações, tem sido um zagueiro aí também destaque do campeonato. Fez o gol contra no final, que ajudou o Botafogo mais ou menos, porque o Botafogo simplesmente perdeu a liderança do Campeonato Brasileiro, cara. Isso é inacreditável, gente. Há uma semana da final da Libertadores, o Botafogo perdeu a liderança do Campeonato Brasileiro. E o Botafogo... Tudo bem que assim, destaque, tá? O Botafogo não perde jogo, né? Perdeu a liderança porque perdeu 6 pontos de diferença nas últimas 3 rodadas. Ele empatou 3 seguidas e o Palmeiras venceu 3 seguidas. Show de bola, né? Não perdeu. Dito isso, terça-feira, 9h30, depois de Fluminense e Criciúma, tem Palmeiras e Botafogo no Allianz Parque. Você vai estar no nosso pós-jogo lá direto do Maracanã, se Deus quiser, com a gente falando ufa 30 vezes, e vai estar com um olho no jogo do Palmeiras e Botafogo, que a gente vai estar acompanhando de lá, sem dúvida, nesse pós-jogo também. Tomara, né? Porque se a gente perder, eu não vou estar com cabeça pra acompanhar o jogo do Palmeiras e Botafogo. Então tomara que eu esteja com cabeça. Vamos lá, tá? Só pra gente focar aqui. Amanhã, eu já fiz um torcer por quem... Eu tô pensando muita coisa ao mesmo tempo, cara. O que vai ser essa reta final de Campeonato Brasileiro? O Campeonato Brasileiro, se eu não me engano, a gente viu ontem, acaba dia 8 de dezembro. Ou seja, a gente tem mais 15 dias aí, mais ou menos, até o final do campeonato. E tem muita coisa pra acontecer, pô. É muita água pra rolar até lá. Geral da rodada, tá rolando São Paulo e Atlético Mineiro, já tá 1x0 pro Atlético Mineiro, inclusive. Gol do Paulinho, né? Bom, importante o Atlético Mineiro ganhar esse jogo aqui, tá? No nosso caso, pra que ganhe moral pra ganhar do Botafogo lá na semana que vem. Eu entendo a rivalidade, mano, mas eu acho que o Fluminense tá numa situação que não dá margem pra vocês ficar se preocupando com se o Botafogo vai ser campeão ou deixar de ser, tá ligado? Tem Inter e Red Bull, a gente é fechadaço com o Internacional, não tem nem discussão, Red Bull não pode pontuar nesse jogo. E tem Bahia e Atlético Paranaense que, vai lá, uma vitória seria importante pro Atlético Paranaense continuar no bolo e tá na nossa mira. Corinthians e Vasco a gente não se importa tanto, que é também nesse domingo. E aí a gente já vai pro jogo de terça-feira, que é Fluminense e Criciúma. Independente do cálculo que eu faça, independente da tabela que eu faça, independente do olhar que eu tenha, não importa nada. O Fluminense vai ter a rodada de número 35 como pé. Não, de fato é rival, pô. De fato é rival. Que eu tô falando que, tipo assim, no meu caso individual, eu não posso, obrigar ninguém a torcer do jeito que eu quero, tá ligado? Mas no meu caso individual, velho, tipo, quando eu tô nessa situação de merda, e olha que eu já passei por essa situação de merda 4 bilhões de vezes, moleque, a minha mente, ela é maquinada só em caralho, a gente precisa de mais ponto, a gente precisa de mais ponto, a gente precisa de mais ponto, a gente precisa de mais ponto. Se entrar alguém aqui assaltar minha casa, tá ligado? Eu vou falar, pô, graças a Deus ele não levou os poucos pontos que a gente tem na tabela, que se ele tivesse levado os pontos que a gente fez... Eu vejo ele aqui, mano, torcendo pro Vitória, pro Botafogo não ser campeão. O Vitória, que é um time que tava na parte de baixo. Se perdesse hoje era excelente, porque, pô, ficava com... Se o Vitória perde hoje, ele fechava a rodada com 41 pontos. O Vitória enfrenta o Fortaleza, que é o terceiro colocado, o Grêmio, que é confronto direto, e o Flamengo fora. Péssima se perder pro Criciúma, como ruim se empatar com Você não pode usar a sua experiência individual pra outra pessoa? Claro que posso. Eu não posso obrigar ela a agir do mesmo jeito que eu.
Mas eu posso comparar a forma que a minha mente age com a forma que a mente de outra pessoa age. O que impede? Claro que eu posso, pô. Eu não posso obrigar que ele pense da mesma forma que eu. Nem ficar puto porque ele pensa de outra forma. Eu só tô ressaltando o quanto eu penso diferente. Criciúma e como ótimo se ganhar do Criciúma. Porque ele estará ganhando o seu jogo e abrindo 4 pontos de diferença para um dos times do Z4. Isso é essencial. E nesse momento, com o empate do Juventude, se o Fluminense ganhar o seu jogo contra o Criciúma, ainda que o Red Bull cometa o maior crime desse campeonato, que seria ganhar do Internacional Não vai de invicto a acontecer. 200 jogos lá no Beira-Rio, o Fluminense vai abrir 2 pontos pro Z4. Porque se ele ganhar do Criciúma, o Criciúma fica com 37, o Fluminense vai a 41 e o Juventude... Cara, o Fluminense pode abrir 4 pontos pro Z4 nessa rodada. Vai tomar no Criciúma do Bragantino, mano. Cara, como é que o Bragantino não empata com o Atlético Goianiense, Cuiabá, a p toda, mano? Como é que o Criciúma faz a patetada que fez, viado? Tô falando, não vai cair, velho. fica com 4 39. pontos. Então ele vai abrir 2 pontos pro Z4 em direção à Juventude, mesmo que o Criciúma vá a Lamentável. 40, o Juventude e mesmo que o Bragantino vá a 40, Criciúma tem 37, Juventude 39, o Fluminense vai ter 41 e vai ter 2 pontos de diferença pro Z4. Então, a vitória contra o Criciúma, ela é importantíssima de qualquer jeito. Só que um cenário que poderia ser bom virou ótimo com esse empate do Juventude. Hoje, a minha tabela aqui, ó, o meu olhar é de que esse jogo, essa rodada, tende a ser uma rodada boa pro Fluminense. O Atlético Paranaense tem um jogo, ó, clarinho aqui de dificuldade, um jogo difícil. O Criciúma tem um jogo contra a gente que é difícil pra eles. O Red Bull Bragantino tem hoje um dos jogos mais difíceis do campeonato. E o Vitória até tinha um jogo muito difícil, mas conseguiu um empate. Então, e o Grêmio tem um Cruzeiro que eu acho que ficou um pouquinho mais fácil, porém, né, porque o Cruzeiro tá esfacelado, mas é um jogo difícil, porque o Cruzeiro precisa pontuar. Não tá conseguindo fazer isso com o Diniz, né? Despencou no Campeonato Brasileiro. Mas, enfim, acho que facilitou um pouquinho pelo esfacelamento do Cruzeiro, mas eles têm interesse total no jogo. Se fossem campeões, eu colocaria esse jogo aqui como um jogo extremamente fácil pro Grêmio. É isso, tá? Independente de qualquer coisa, se o Fluminense ganhar o KKK, o cara faz planilha pra calcular rebaixamento. Mano, pior que a situação demanda isso, né, mano? O cara tem um canal do Fluminense. O Fluminense tá nessa situação. Aliás, eu acho, pô, muito explicativo a planilhazinha que ele faz, o Excel que ele faz, tá ligado? É maneiro pra c... isso aqui, pô, pra acompanhar, pô. Criciúma, Ele é bom pra chega caramba. aqui pra 41 pontos. O Criciúma vai estar com 37, o Juventude com 39.